Bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo as oportunidades que concede a cada um de nós. Agradecer a oportunidade da reunião para o estudo, rogando ao Mestre Jesus e aos bons amigos que nos acompanham, que nos favoreçam, para que das leituras nós consigamos extrair novos ensinamentos, novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus ilumine a nossa reunião e nos permita uma visão clara, objetiva. Que assim seja. Hoje eu escolhi de um outro livro, do irmão José, Psicografia do Bacelli. Este livro é o Dias Melhores, uma mensagem que tem alguma relação com a leitura que nós vamos fazer na sequência. E a mensagem se chama Se Porventura. Se porventura, que objetivo persegues na vida? Que vitória pretendes alcançar? A da posse efêmera, de que a morte inevitavelmente te despojará? Em que concentras os teus esforços? Na ilusória conquista de status em que te satisfaças por tão pouco? Afinal, com quem competes? Com teu vizinho, com teu parente, com teu amigo? Nada das coisas que contigo retens será teu para sempre. Por mais faças, não evitarás o declínio de tuas forças físicas e de teus reflexos. Com que haverás de enfrentar a hora do crepúsculo em tua existência no corpo? De que se repletam as tuas mãos? De ouro ou de bênçãos? Se porventura a morte hoje te convocasse, com que haverias de partir em demanda aos novos caminhos que te esperam nas sendas do infinito? Para nossa reflexão, né? O que realmente é importante. Na nossa última leitura, eu cometi um erro, né? Quando eu falei de dor e expiação. E eu falei que era um estímulo, repetindo o raciocínio, eu falei que era um estímulo de fora para dentro. E não é. A dor e expiação, conforme definiu o orientador em ação e reação, né? O estímulo de dentro para fora, é o que vem da alma, é aquilo que nós podemos chamar de a dor da alma, né? E que nos força a buscar a correção daquilo que nos incomoda. Então, fica feita a correção, me desculpem. Nós não tivemos nenhum comentário a respeito das aulas, né? Nem da primeira, nem da segunda, nem da terceira, então nós vamos diretamente para a nossa leitura. Fazendo assim uma ligação com as últimas leituras, né? Vamos lembrar que o capítulo 3, nós tínhamos a situação encerrada do diálogo do Ernesto com Evelina, né? Em que eles se comprometem a um encontro, numa outra oportunidade futura, que se desencarnassem seria no plano espiritual, e que se, conforme ela mesmo diz, conseguissem sair do atoleiro, né, que seria no plano físico, que eles retornariam a se encontrar no plano físico. Após um breve repouso, então, lá na estância, né, Dona Evelina retorna a São Paulo, ela e o Ernesto, né. Da excursão que ela fez, ficam as lembranças do contato com Ernesto Fantini, e as discussões acerca dos aspectos religiosos da vida e da morte. As questões postas e os pontos de vista diversos causam inquietude em Evelina, ela não é mais a mesma, que acaba abrindo-se à reflexão. E assim nós chegamos à condição do capítulo 4, que tem por título Renovação.
Evelina somente voltou a pensar na presença confortadora de Ernesto, o amigo desconhecido, quando o Dr. Caio Serpa, o esposo, a deixou naquele espaçoso apartamento de hospital na véspera da cirurgia, no qual se via agora, ruminando estranhas reflexões. Era por demais jovem e estava quase que absolutamente convencida quanto à própria recuperação, para demorar-se em quaisquer prognósticos menos felizes. Entretanto, ali a sós, aguardando a enfermeira, as alegações de Fantine lhe perpassavam o cérebro, escaldando-lhe a imaginação. Sim, meditava torturada, defrontar-se-ia com grande risco. Talvez não regressasse à convivência dos seus. Se morresse, para onde iria? Quando menina, acreditava de boa fé na existência dos lugares predeterminados de felicidade e de sofrimento, sobre os quais a antiga teologia católica regulava a posição dos homens para lá da morte. Agora, porém, com a ciência explorando as vastidões cósmicas, era bastante inteligente para perceber o tato com que o amadurecido confessor, o padre que lhe presta o apoio, o amadurecido confessor, lhe falava das indispensáveis renovações que se impunham à esfera religiosa. Aprendera com ele, generoso e culto amigo, a conservar inalterável a confiança em Deus, no divino apostolado de Jesus Cristo e no ministério inefável dos santos. Contudo, decidira colocar à parte, no rumo da necessária revisão, todas as afirmativas da autoridade humana sobre as coisas e causas da providência divina. A ideia de morte assomou-lhe a cabeça com mais força, mas repeliu-a. Queria a saúde, a euforia orgânica. Ansiava restaurar-se, viver. Deteve-se de súbito a esquadrinhar os problemas domésticos. Evidentemente, atravessava a escabrosa fase nas relações conjugais. No entanto, tinha motivos para contar com feliz reajuste. Admitia-se em plena floração dos ideais feminis. Carecia tão só de reequilíbrio físico. Recuperando-se, diligenciaria remover a outra. Transfiguraria a área afetiva e de tal modo se propunha a formoseá-la, que o esposo, de certo, lhe tornaria ao carinho sem que fosse constrangida a usar azedume ou discussão. Além disso, reconhecia-se útil. Devia querer a vida, disputá-la a todo preço, sentir-se prestante, não apenas para os familiares, mas também para as criaturas menos felizes. Poderia, sem dúvida, diminuir a penúria onde a penúria existisse. A lembrança, com respeito aos necessitados, sensibilizou-a. Quantos respirariam ali mesmo, perto dela, isolados uns dos outros pelas fronteiras de alvenaria? Como não pensara nisso antes? Gastara a existência na condição de satélite de 3 pessoas: o marido, a genitora, o padrasto. Por que não reaver as próprias forças, renovar-se, viver? Sim, recusaria todo pensamento acerca dos fenômenos da morte
e concentrar-se-ia com todo o vigor de que se sentia capaz no propósito de retomar-se organicamente. Lera muitos psicólogos e conhecera com eles a importância dos impulsos mentais. Aspirava a sarar. Repetiria isso tantas vezes quantas fosse possível, com todos os seus potenciais de força emotiva, escolhendo as palavras carregadas de energia que lhe pudessem definir com mais segurança os estados de alma. Ah, disse, pensando de si para si, nesse sentido, oraria também. Formulada essa ideia, a de orar, de chofre, repentinamente, esbarrou com a imagem de Jesus crucificado, a pender de parede próxima, e arrancou-se para ela. Contemplou o rosto sublime que o artista modelara com sentimento profundo e, cruzando as mãos sobre o peito, falou mais com a voz do coração do que com os lábios. Senhor, compadece-te de mim. Nisso, porém, ao fitar aquela cabeça coroada de espinhos e aqueles braços pregados ao lenho do sacrifício, pareceu-lhe que o Cristo estimava surgir na memória das criaturas naquela figura de dor, para lembrar-lhe a fatalidade da morte. Fundo abalo moral convulsionou-lhe os nervos. Não sabia se lhe era lícito optar entre viver ou morrer e, escondendo o rosto entre as mãos, ajoelhou-se humilde à frente da escultura delicada, junto da qual pranteou copiosamente. Alguém despertou-a de manso. Chorando por quê, senhora? Diligente enfermeira vinha requisitá-la ao serviço pré-operatório. Evelina ergueu-se, enxugou as lágrimas, sorriu. Desculpe-me. Sou eu que a incomodo, senhora Serpa, rogou a jovem. Perdoe-me se lhe perturbo as orações. No entanto, urge apressar-se. Além disso, o esposo aguarda a ocasião para entrar. A doente obedeceu, ausentando-se do quarto por algum tempo e retornando logo após. O marido esperava, folheando os jornais do dia. Então, bisbilhotou ele, fingindo-se bem-humorado. Agora, o salão de beleza. Amanhã, o retorno à saúde. A voz do Dr. Serpa evidenciava energia e brandura simultâneas. Advogado jovem, mas experiente em relações públicas, exibia maneiras estudadas, conquanto simpáticas. Autêntico representante do tope social, não se lhe notava o menor desalinho. Justo, porém, dizer que o moço causídico se trancava no íntimo do ser, esforçando-se por manter oculta a feição enigmática da própria alma. Não estava ali na estampa física, tal qual se mostrava por dentro. Não era tão somente um homem natural, simplesmente um homem natural, em cujo caráter o verniz acadêmico não conseguia extinguir de todo os resíduos da animalidade, compreensíveis em todas as criaturas da Terra, ainda puramente naturais e humanas. Além disso, aos nossos olhos espirituais, patenteava sombrias inquietações. Depois das primeiras palavras, quentes de ternura,
abeirou-se da esposa e beijou-lhe os cabelos. Ela não dissimulou a própria alegria e conversaram em suave transbordamento afetivo. Evelina reafirmou com os lábios a certeza da recuperação próxima, enquanto ele dava notícias. Os sogros, em seu sítio no sul, esperavam boas novas da operação e lhes viriam ao encontro oportunamente. Com certeza, não chegariam de imediato, evitando o alarme. Queriam dar à filha querida a convicção de que se achavam tranquilos quanto ao tratamento em curso. E Caio desdobrava outros informes. Ouvira amigos médicos, realizara interessantes estudos em torno da intervenção na suprarrenal. Quanto ao caso dela, Evelina, o cirurgião estava otimista. Que lhes faltava agora, senão o êxito com a bênção de Deus? Alegrou-se a enferma ao registrar-lhe a expressão bênção de Deus. Algo de novo estaria surgindo naquele estimado ateu de 30 anos? Monologava ela no íntimo. Caio se lhe afigurava ali mais atencioso, diferente. Simples de coração, ela não percebia que ele disfarçava. Serpa emitia comunicações imaginárias. O médico da família, tanto quanto o cirurgião, nada garantiram além de uma operação exploratória com reduzidas esperanças de êxito. O próprio cardiologista, devidamente consultado, quase que desaconselhava o tentame, e só não o fazia porque a moça avançava a passos largos para a morte. De que valeria obstar uma providência que talvez a salvasse? O marido conhecia as preocupações em pauta. Contudo, fantasiava argumentos confortativos, mentia piedosamente, comentando os exames, complementados de avisos francos sobre a gravidade da situação. O advogado pernoitou no próprio hospital, na condição de acompanhante da enferma. Auxiliou a serviçal da noite na administração de tranquilizantes, precursores da anestesia. Dispensou à doente carinhosos cuidados, qual se ela fosse uma criança e ele o pai zeloso. No dia imediato, porém, finda a cirurgia, foi convidado a entendimento com o médico operador e, pálido, colheu a sentença. Evelina, segundo os recursos da ciência humana, dispunha tão somente de alguns dias mais. Que ele, o marido, tomasse as medidas que julgasse convenientes, a fim de que não lhe faltasse o conforto possível. O médico resumiu todas as suas impressões numa só frase. Ela parece uma rosa totalmente carcomida por agentes malignos. Caio, embora o quisesse, nada mais ouviu das doutas observações expendidas sobre neoplasmas, focos secundários, metástases e tumores que reincidiam depois da ablação. Sentia-se petrificado. Lágrimas compridas perlaram-lhe a face. Concluído o testemunho de solidariedade e ternura humanas com que foi amparado pelo cirurgião amigo, correu para junto da companheira prostrada. E durante dias e noites de paciência e ansiedade, foi-lhe o irmão e o pai, o tutor e o amigo.
Satisfazendo-lhe os apelos, os sogros vieram consolar a filha nos últimos dias. Dona Brígida, a genitora, e o senhor Amâncio Terra, o padrasto, proprietários de sítio próspero no sul paulista, compareceram desolados, buscando, no entanto, selecionar palavras de otimismo e sustando o choro. Embalada na rede do devotamento familiar, Evelina, aparentemente melhorada, voltou ao mundo doméstico, recolhendo mimos que, desde muito tempo, não recebia, concomitantemente com as crises periódicas de sufocação, que a deixavam inerme. Apesar da posição melindrosa, acreditava nas opiniões lisonjeiras dos familiares e dos amigos. Aquilo passaria. Ninguém se forra às sequelas de uma operação qual a que sofrera. Que ela confiasse, orasse com fé. Após 2 semanas de calmaria e repiquetes, surgiram 6 dias de contínuo bem-estar. Não obstante, extremamente magra e abatida, transferiu-se do leito para a espreguiçadeira. Alimentava-se quase que normalmente, conversava tranquila. Obtinha o conforto da religião através da cortesia de um sacerdote abnegado. E, à noite, pedia ao padrasto alguns minutos de leitura alegre e amena. Ao entardecer do quinto dia de esperança, formulou uma solicitação inesperada. Não poderia ser para levá-la ao passeio predileto dos tempos de noivado? Morumbi à noite? Indagou a mãezinha, intrigada. Evelina justificou-se. Queria ver a cidade faiscante de luzes ao longe. Os olhos tinham saudade do céu estrelado. Caio telefonou ao médico e o médico acedeu. Mais algum tempo, aflito por satisfazê-la, o marido arrancou o carro à garagem para, logo após, tomá-la de encontro ao peito, qual se carregasse leve menina. Acomodou-a ao lado dele, prescindiu a companhia dos sogros e partiram. A enferma seguia encantada. Reviu as ruas repletas e, depois, a paisagem do Morumbi e arredores, no que ela possuía de mais natureza. Ao vê-la falar entusiasmada, o esposo enterneceu-se. Como que a reencontrava na moldura de noiva querida, da noiva a quem amara desvairadamente anos antes. Experimentou remorsos, recordando a infidelidade conjugal em que se mantinha. Quis suplicar-lhe perdão, confessar-se, mas reconheceu que aquele não era o momento adequado. Freou o carro, contemplou-a. Evelina parecia sutilizar-se, os olhos brilhavam ao toque do luar, movia-se a cabeça como que nimbada de luz. Caio tomou-a nos braços robustos, com a ansiedade de quem se propunha apoderar-se de um tesouro e defendê-lo. Num transporte irresistível de carinho, beijou-a e beijou-a, até que lhe sentiu o rosto frio, molhado de lágrimas ardentes. Evelina chorava de ventura. Ao sentir-se liberta daqueles braços que adorava, deitou a cabeça ligeiramente para fora e deteve-se na visão do firmamento, que se lhe figurava agora um campo gigantesco, ostentando
flores de fogo e prata. Buscou a destra do companheiro, apertou-a demoradamente e indagou: Caio, você acredita que nos encontraremos depois da morte? Ele desconversou, ligou o motor, exortou-a a trocar de assunto, proibiu-a, em tom afetuoso, de reportar-se ao que nomeou como sendo coisas tristes, e regressaram. Caminho afora, a enferma lembrou-se do entendimento fácil com Ernesto Fantini, o improvisado amigo do balneário. Inexplicavelmente para ela mesma, tinha saudades daquela presença que lhe fora suave e grata. Sentia sede de permuta espiritual. Aspirava a falar nos segredos da vida eterna e ouvir alguém no mesmo tema e no mesmo diapasão. Naquele instante, porém, o esposo se lhe destacava na imaginação por estranho violino que não se adaptava agora às fibras do arco. As emoções sublimes lhe esmoreciam no peito, à míngua de crescimento e repercussão. Preferiu, deste modo, escutar o marido, abençoá-lo, aprová-lo. Mais um dia sereno, e em seguida, Evelina amanheceu em crise. De angústia em angústia, com anestésicos de permeio, a jovem senhora Serpa atingiu a derradeira noite no mundo. Ante a mágoa profunda do esposo e dos pais, que tudo fizeram para retê-la, Evelina, fatigada, cerrou os olhos do corpo físico na suprema libertação, justamente quando as estrelas desmaiavam na antemanhã, sobrerondando a alvorada nova. Esse capítulo traz para nós muita coisa, e a gente não teria que gastar o dobro do tempo para a gente poder abordar tudo, né, com a profundidade que a gente gostaria. Mas assim, de saída, né, a gente pode abordar aquilo que é mais relevante, o que salta mais aos olhos. Né? Primeiro, da leitura, né, a gente vê o conflito entre o dogma da religião e o mundo em que a gente vive, as coisas que a gente vê, as coisas que fazem alguma lógica, algum entendimento para nós. Então, ela confrontada com a possibilidade da morte, se pergunta: para onde eu vou? Pela crença dela, tem céu, tem inferno, ou paraíso, ou inferno, tem, como é que chamam? A zona intermediária. Né? Bom, eu não estou me lembrando. Mas isso quando menina, submetida aos dogmas todos, quando aquilo era verdade absoluta, ela não tinha capacidade de apreciação de mais nada. Agora, mais recentemente, purgatório. Purgatório é o nome. Agora, mais recentemente, o padre que a assiste se enche de dedos, né, para tratar desses assuntos, porque certamente para ele também não faz lógica. Não, já não é mais uma coisa razoável, né, um filho de Deus ser condenado ao inferno ou ao purgatório, sei lá como é que funciona, porque cometeu um erro, porque equivocou-se numa opção, deixou-se levar por um sentimento ruim. Então, a primeira coisa que chama a atenção da gente é essa passagem, né, em que ela se pergunta: para onde eu vou? E aí, o conflito, né, o dogma da igreja, né, ou o mundo que eu vejo. Né. O segundo ponto que chama a atenção é ela resistir bravamente à ideia da morte. Né? E
E muita gente não consegue entender, né, que existe nisso também, né, a mão de Deus. Né? A criatura reagir à perspectiva da morte com toda a energia que tem, procurando prolongar a vida. Né? E o terceiro ponto, né, é o momento em que, dentro do carro, num encontro afetivo, amoroso, tal coisa, ela quase, né, que se convence da inevitabilidade do momento que ela está vivendo. Né? E ela pergunta ao marido, né, se ele acha que eles se encontrarão do outro lado, no plano espiritual. Né? Essas três questões, né, elas estão explicadas no Livro dos Espíritos. Né? Então, assim, de saída, aquelas reflexões acerca da encarnação, da desencarnação, melhor dizendo, desencarnação, elas encontram uma explicação muito boa, fácil de entender, no Livro dos Espíritos, na questão 941. E lá, resumidamente, o Espírito diz assim, olha, vocês são condicionados, vocês foram condicionados dogmaticamente a entender que, além da vida no corpo, vocês seriam submetidos a um juízo, né? E teriam que necessariamente pagar pelos erros que cometeram ou receber os benefícios dos acertos que cometeram. Né? A criação de céu e inferno, purgatório, como zona intermediária, que é uma criação bem, né, condiciona a criatura. Né? Mais tarde, quando a criatura amadurece, isso está na questão 941, e ela constata que, pelo avanço da ciência, por tudo que ela consegue ver, pelos conhecimentos que adquire, a sabedoria que adquire ao longo da vida, ela vê que aquilo não pode ser. Né? É simplório demais para ser assim. Né? Ela começa a se questionar. Né? E aí o Espírito encerra assim, fechando a ideia. Há aqueles que se mantêm na ilusão dogmática, né? Tudo se resume nisso, céu, inferno e purgatório. Né? Há aqueles que não acreditam nisso, né? Resta o caminho do ateísmo ou do materialismo. Né? Aqueles outros que buscam, como Ernesto, alguma explicação que seja razoável ao seu entendimento, né? Avançam nos estudos. As pessoas, normalmente, né, não aceitam, muito embora esteja lá e a criatura recite, né, aquilo, não aceitam. E a Evelina, ela mostra para nós, né, exatamente o conflito que ela vive. Então a questão 941, se vocês forem lá ler, vão verificar que aquilo que acontece com ela logo no início do nosso capítulo está perfeitamente encaixado. Depois, a reação, né, que ela desenvolve ao pensamento da morte. Então, no Livro dos Espíritos, na questão de número 730, né, o Espírito responde à pergunta. Né? Ele diz assim, deixa eu pegar aqui, para eu poder me situar bem, deixa eu pegar aqui a questão 730. Ele diz assim, uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta vida, sendo, pois, mais desejado que de temer, porque ele tem o homem instintivamente, porque o homem tem instintivamente horror à morte, que ela é sempre motivo de apreensão. E aí o Espírito diz assim, olha, Deus lhe deu também, né, um instinto de conservação, de tal maneira que você
prolongue a sua vida ao máximo que você conseguir. Ele diz assim: o homem deve procurar prolongar a vida. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. Então, é aquela, vamos chamar assim, expectativa de gastar até o último minuto da prova para tentar conseguir a melhor nota. Né? Essa questão é de número 730, que aborda aquela reação que ela tem. E por fim, né, quando o marido a beija e ela sente que o sentimento já não é mais aquele sentimento, vamos dizer assim, material, né? Não é mais. E ela já se conforma, vamos colocar assim, já aceita, né, a situação que está vivendo, né, o desenlace que para ela parece iminente, né, e é. Então, essa resposta a gente encontra na questão de número 858. E aí o Espírito responde assim: os que pressentem a morte, temem menos, pois compreendem ser ela a sua libertação. Então, esses três aspectos, né, estão bem definidos, estão perfeitamente definidos na nossa leitura e estão perfeitamente explicados pela doutrina. Né? Chama também a atenção num aspecto, né, esse aí do Caio. Né? O Caio, né, vendo a iminência da morte da Evelina, ele começa a rever a situação toda. Né? Efetivamente ele casou-se com ela porque a amava. A situação que eles estão vivendo agora, né, é uma opção dele em função de fatores que o moveram, mas de base o que se tem na união é o amor dele por ela. E ele, quando ele olha para ela, né, dentro do carro, o André Luiz descreve, né, ele diz assim: a reencontrava na moldura de noiva querida, da noiva a quem amara desvairadamente anos antes. Né? E isso cria nele um conflito ético. Né? Ama aquela mulher, pode não ser desvairadamente, como era quando noiva, mas, né? Ama aquela mulher, reconhece nela a companheira que ele escolheu e tal, e vive a infidelidade. Ele não sabe que ela sabe. Ele acha que é segredo para ela. Né? E aí, naquele momento, né, o remorso bate forte e ele pensa: não, vou confessar, vou pedir perdão, vou resolver esse negócio, vou tirar esse peso da minha consciência. Né? Mas não reconheceu que o tempo, né, só anda numa direção, para frente. Ele não volta para trás. E a oportunidade não necessariamente se renova. Né? E no caso específico, não se renovou. No dia seguinte ela desencarnou. Ela desencarnou mais ou menos resolvida com a mágoa que carregava pela infidelidade. Né? Decidida a perdoá-lo, decidida a reconquistá-lo e feliz com o procedimento dele nessa última etapa da vida. Né? E ele fica com o remorso de ter traído, de não ter contado e pedido perdão pela infidelidade. Eu gostaria de fazer só mais duas referenciazinhas para a gente poder encerrar. No caso
eu busquei um texto, né? Esse texto, o título do nosso livro é Renovação, né? Do nosso capítulo é Renovação. Então, o Leon Denis, ele escreve lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 10, quando ele fala da morte, né? Ele diz assim: em resumo, o melhor meio de assegurar uma morte doce e pacífica é viver dignamente, simplesmente, sobriamente. Uma vida sem defeitos graves e sem fraquezas, desligando-nos de tudo o que nos prende à matéria, idealizando nossa existência, povoando-a de elevados pensamentos e de nobres ações. Tudo que permeia esse preparativo de desencarne da nossa irmã pode ser resumido aqui. Então, as ideias, né, de recuperar a saúde, de se dedicar à caridade, de atender os outros, de sair da órbita da família para, né, para expandir a sua capacidade de auxílio, tudo isso se encaixa aqui, né? É, vamos chamar assim, o desligamento da matéria, né, que ele fala, e a idealização, né, da existência através de novos pensamentos, elevados pensamentos, né, e no caso dela não foi possível, de boas ações. E, por fim, né, já que a gente está falando do desencarne dela, né, também no Livro dos Espíritos, a questão de número 728, né, o Espírito diz bem assim: preciso a respeito de destruição, né, a respeito da morte, da destruição, ele fala de destruição no geral, no nosso caso, desencarne. Ele diz assim: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Nosso capítulo, Renovação, né? E o nosso irmão Bacelli, de novo, né, falando a respeito dessa questão, no livro Se Teus Olhos Forem Bons, né, a lição de número 29, Destruição e Renovação, ele diz assim, o irmão José diz assim: com a destruição, todas as coisas e todos os seres, por dentro e por fora, deixam de ser o que aparentam para serem o que realmente são. Então a morte, o desencarne, né, nos remete à nossa essência, aquilo que nós somos, e não ao que nós aparentamos, que é o que a vida no plano físico, né, proporciona. Mais aparência do que essência, né? No plano espiritual, só essência, não há aparência. Então, fica aí o nosso capítulo 14, os nossos comentários. A gente renova a lembrança aos irmãos, fica um campo aberto quando assistem a leitura, aos capítulos, né? Fica um campo aberto. Se o irmão quiser colocar uma pergunta, quiser colocar uma consideração, aquilo que pensa a respeito e tal, nós estamos abertos e gostamos desse tipo de interação, de participação. É importante a troca de conhecimento para a gente crescer junto, né? Então, os irmãos fiquem à vontade e a gente está sempre sondando para ver se apareceu alguma coisa. Se houver alguma consideração, na próxima leitura, a gente abre fazendo a abordagem dessa, ou da pergunta ou da consideração. Tá? Nós vamos encerrando então o nosso capítulo de hoje, a nossa leitura da noite de hoje. Renovando o nosso agradecimento a Deus
aos bons amigos da espiritualidade e ao Mestre Jesus pela oportunidade do estudo, da reflexão, rogando ao Mestre Jesus e aos bons amigos que trabalham na sua seara que nos auxiliem para que as visões novas e as boas resoluções que nós adotamos sejam facilmente implementadas no dia de amanhã, que nos inspirem boas abordagens, boas atitudes, boas soluções. Que a paz do Mestre Jesus esteja com os nossos irmãos. Que assim seja. Deus os abençoe.